Glória a Deus. Queridos, eu quero desde já agradecer ao nosso bom Deus, Ele que é o Todo-Poderoso. Deus, Ele tem todo o poder. E a Ele eu agradeço pelo dom da vida, pela oportunidade, pela responsabilidade de nesta noite, neste culto festivo, transmitir o recado da parte de Deus. Eu sei que muitas vezes ser líder não é fácil. Por vezes nós estamos com a túnica de José. Me fez lembrar da palavra que a irmã Miriam Marta trouxe no domingo passado, quando falava sobre José. E uma coisa me chamou a atenção, que por muitas vezes pessoas que poderiam nos ajudar na caminhada querem nos destruir, querem atrapalhar a nossa caminhada através da inveja ou de tantas outras coisas, porque talvez você carrega a túnica de José. E nós, querido, temos um chamado, e aquilo que nós recebemos da parte de Deus, Deus vai requerer, Deus vai cobrar. Uma certa vez na escola bíblica dominical, eu falei que Deus não vai cobrar apenas aquilo que a gente fez de errado, mas aquilo que a gente deixou de fazer pelo Evangelho. Escolhido pelo grupo de homens, o tema: um homem que Deus procura. E o texto está baseado no capítulo 22 de Ezequiel, no versículo 30, o qual já foi lido no início do culto. E eu gostaria que vocês pudessem ler junto comigo. Diz assim o texto: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Eu gostaria que os homens batista, o grupo de homens da igreja, pudessem ficar de pé. Igreja, esses são os homens que se puseram diante de Deus através de um departamento para ajudar esse ministério, para ajudar a transmitir a palavra de Deus, para poder acolher e agregar pessoas do mundo para o reino de Deus. E sobre esses homens é nossa responsabilidade de orar, não só por eles, mas por toda a igreja. Hoje de especial, nós homens, porque estamos agradecendo a Deus por esse culto festivo, por mais um ano de organização desse departamento. Poder sentar. Eu gostaria que nessa hora levantasse todos os homens daqui do templo, todos, sem exceção. Glória a Deus. Deus precisa de você também. Esse grupo faz a obra, mas todos nós juntos podemos fazer muito mais no departamento. E desde já eu convido você para dentro de breve estar junto conosco. Poder sentar. Queridos, Deus, com a sua bondade e misericórdia, Ele tem feito
tudo para ajudar e agradar o homem. E sabe uma coisa que me chamou a atenção durante esse período, quando eu estava organizando a pregação para trazer o recado de Deus? É que Deus, em tudo que Ele vai fazer, Ele fala para os seus profetas, para os seus servos. É interessante que aqui nós encontramos Deus à procura de um homem. Eu estou falando que Deus estava à procura de um homem. E Ele fala através da sua palavra que Ele não encontrou. E existem três classes que Deus, Ele está sempre à procura, em busca. Uma delas é os príncipes, os reis. E diz a Bíblia que Deus, Ele foi até o palácio, mas não encontrou ninguém. Porque os príncipes e os reis estavam com suas mãos manchadas de sangue. O rei, ele estava envolvido com coisas que não agradavam ao Senhor. A Bíblia diz que a lei naquele tempo, ela era frouxa, não tinha um pulso para poder colocar o povo em ordem. E Deus, Ele foi para o templo procurar seus sacerdotes, mas lá também Ele não encontrou, porque os sacerdotes, eles estavam oferecendo sacrifício detestável a Deus. Porque nós temos que entender, querido, que tudo que façamos para o Senhor tem que ser o melhor. Para o Senhor nós temos que dar sempre o melhor. Se você faz, mas não é teu melhor, de repente está sendo rejeitado por Deus. Porque não adianta você fazer e murmurar, não adianta você fazer na lei do impulso, porque alguém te mandou fazer. Porque Deus, Ele quer ver de você a sua disposição para fazer a sua obra. E o preço, querido, é pesado. Muitas vezes somos cobrados, porque Deus, Ele nos deu um chamado, uma missão, e nós estamos ocultando fazer a vontade de Deus. Não pense que só sentado em um banco não é o suficiente. Precisamos levar a palavra de Deus. Mas como Deus não encontrou no templo, Ele vai às montanhas à procura dos seus profetas. Mas naquela época os profetas, eles estavam falando aquilo que Deus não falava, para agradar a população. É interessante, querido, que há 40 anos atrás, Deus chama Abacuque, no capítulo 1, e o versículo a partir do 2, Deus chama Abacuque e mostra o patamar de Israel e a sua situação. Abacuque, que vivia no templo de Jerusalém, que era levita, e foi chamado por Deus para ser o atalaia daquele povo, para levar o recado de Deus para a nação. E diz o texto em Abacuque 1, versículo 2, expressando Abacuque, diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não ouvirás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. A Bíblia diz que Abacuque, ele ficou alarmado com a situação futura para Israel. O versículo 3 vai dizer: porque mostra a iniquidade e me faz fazer a opressão,
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Abacuque, que foi levantado para levar ao povo o recado de Deus, agora Abacuque está clamando a Deus em favor do povo. Porque, gente, o profeta ouve Deus falar e fala para o povo. O sacerdote ouve o povo e fala para Deus. No capítulo 3, o versículo 2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Olha o que Abacuque agora pede ao Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Queridos, eu sei que Deus, desde o início, está trabalhando em pessoas neste lugar, em homens e mulheres, que certamente, ao término desse culto, vai sair transformado, revestido pelo poder de Deus. Eu acredito no trabalhar de Deus. Mas como o povo não atentou pela palavra de Abacuque, veio o que nós chamamos do exílio babilônico. E agora, quando ele se expressa para Ezequiel, que ele não encontrou um homem. Mas quem era Ezequiel? E eu gostaria de compartilhar com vocês no capítulo 1 de Ezequiel. Vamos conhecer um pouco da trajetória de Ezequiel. Diz aqui a palavra de Deus: aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz ainda no versículo 3: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. A Bíblia diz aqui que Ezequiel ele era filho de um sacerdote. Então nós sabemos que Ezequiel ele cresceu para ser um sacerdote, porque ele era um levita. Mas não bastava ser só levita, ele precisava ser do tronco de Arão. Ele não precisava ser só levita, nem do tronco de Arão, mas ele precisa ser perfeito. Ele não poderia ser anão, ele não poderia ter defeito no corpo, porque entende que o sacerdote era aquele que levava para o Senhor o sacrifício, e tudo que oferecia a Deus era perfeito. Segundo Números 8:24, os sacerdotes eles eram consagrados aos 25 anos. Em Número 4:3 vai dizer que aos 30 anos ele começava a exercer o seu ministério. Mas é interessante que Ezequiel ele não teve tempo de exercer seu ministério, porque diz aqui o texto, quando ele completou a idade de 30 anos, ele se encontrava às margens do rio Quebar, amassando barro. Porque quando o povo foi exilado para a Babilônia, na primeira leva foi Daniel e os nobres.
Na segunda, foi levado mais de 10.000 pessoas, e junto foi Ezequiel, aqueles que tinham um cargo, aqueles que tinham uma profissão, e lá ficou no rio Quebar. Daniel no palácio, Ezequiel às margens do rio. Querido, Deus, quando quer usar você, não importa o lugar onde você está, Deus usa você no lugar onde você está ou estiver. Porque quando Deus, Ele tem algo na tua vida, aconteça o que acontecer, você vai fazer a vontade de Deus, porque essa é o que Deus quer. O Salmo 23, o versículo 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Servir ao Senhor só na igreja é muito bom, mas quando estamos fora, diante das pessoas que querem muitas vezes ver o mal, o seu mal, aí sim você precisa ser autêntico, ser um cristão, dar testemunho, como fez Daniel e os seus amigos. Agora, queridos, Deus está a procurar uma pessoa, Deus está procurando alguém, mas quais as características que Deus quer? E o homem que Deus procura tem que ser igual a Isaías, arrependido. Isaías capítulo 6, o versículo 1 vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada uma tinha 6 asas. Uma cobriu seu rosto, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, veja a expressão dos querubins diante de Deus, clamando Deus como santo, santo, santo. E é interessante, querido, que Isaías ele ficou alarmado, porque ele se achou impuro, de lábios impuros, e veio um querubim voando até ele, com uma pedra de brasa em sua mão, e pôs na sua boca, na sua língua. E diz o texto, queridos, que aquela brasa, ela purificou os lábios de Isaías. E disse mais: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não espera que você nunca peque, mas Ele espera que você não seja escravo do pecado. Ele espera que você cada vez mais se arrependa daquilo que você faz e deixe de fazer. E nesse instante, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha a resposta de Isaías. E aquilo que Deus está procurando nesta noite, pessoas quando vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas como é no dia a dia?
esse aqui? Envia fulano A ou B? Não. Você precisa se colocar diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Mas irmão Luiz, não só tem eu não. A igreja tem pastores, tem diácono. Talvez Deus está procurando você. Mas não adianta fazer a obra relaxadamente, de qualquer jeito e na lei do apóstolo. Você precisa ter prazer nas coisas de Deus. Além de um homem arrependido, Deus, Ele busca alguém quebrantado, arrependido como Isaías, quebrantado como Davi. No Salmo 51, o versículo 17, Davi vai dizer aqui no Salmo: sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Quebrantamento. A história de Davi com Batseba, nós sabemos que ocasionou a morte de Urias. E agora Davi está diante de Deus, arrependido, aquebrantado, ao ponto dele falar no versículo 10 do Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos, querido, fazer igual a Davi. Pecou, se arrepender, mas não ter prazer no pecado. Igreja, nós fomos chamados para transformar vidas através do testemunho da palavra de Deus. Nós precisamos passar isso para o mundo. O mundo precisa ver na igreja que nós somos luz do mundo, sal da terra. Além de uma pessoa arrependido, de uma pessoa quebrantado, Deus, Ele procura um homem igual a Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Jeremias, ele foi levantado para falar à nação de Judá sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre aquilo que o povo estava fazendo contra Deus. E Jeremias chora pelo povo, chora diante de Deus para que o povo não vá para o exílio. Chegou um ponto que Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, eu não quero que você ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. Mas Jeremias, ele se derrama em lágrimas. Cessou as lágrimas da igreja? Quem ainda chora pela igreja, por Bom Jardim, pelo Brasil, pelo mundo? Quem ainda chora diante de Deus pela sua família? Quem ainda chora quando está orando diante de Deus e pede misericórdia pelo povo? Deus precisa de homens, de mulheres, intercessores, que clamam diante dEle pela vida do povo. Nós precisamos nos preocupar com o outro e não só com a nossa vida. Eu e você foi chamado para ser bênção. E nós precisamos, queridos, ajudar a levar a palavra de Deus.
E é inadmissível um cristão se levantar para falar da vida do pastor, da vida do diácono, da vida do irmão. O que você pode fazer é ajudar em oração, intercedendo pela vida dele ou pela vida dela. Mas é mais fácil criticar, é mais fácil falar mal. Deus está à procura de alguém paciente como Jó. Eu espero que você possa estar se encontrando nesse perfil que Deus está procurando. Eu espero que ao sair hoje deste lugar, confirme dentro de você todos esses perfis que Deus está a procurar. Deus, ele não brinca, gente. Judá foi escolhido a nação, povo de Deus. E Deus permitiu que seu povo fosse cativo para a terra inimiga. Mas qual era o objetivo de Deus? Transformar seu povo, curar as feridas. Irmão Luiz, mas na Babilônia, no cativo, sim, que parece às vezes as pessoas só aprendem quando está na dor, sabe? Quando está sofrendo. Lembra quando Jeremias, no capítulo 18, ele vai até a casa do oleiro e ele observa o oleiro trabalhando e ele diz para Jeremias: não posso eu fazer igual esse oleiro com o meu povo? Igreja, muitas vezes nós vamos ser moído, vamos ser amassado, vai ser dolorido, mas vai ser gratificante, porque nós vamos ser transformados em vaso novo, vaso de honra. Jó, nós sabemos de toda a trajetória de sofrimento. Quando as pessoas vinham trazer o recado: olha, Jó, os teus bois, os teus camelos foram roubados, olha, as casas foram destruídas. E Jó recebia isso normalmente, naturalmente. Mas quando alguém chegou para Jó e falou dos seus filhos, seus 10 filhos, Jó não aguentou. Jó prostrou em terra. E diz a Bíblia, o texto, que Jó adorou a Deus. Quem já perdeu uma pessoa sabe o quanto é doloroso perder alguém que nós amamos. Imagina você perder 10 em um só momento. Mas Jó recebeu visita de amigos para confortá-lo. Amigos que não entendiam nada da palavra de Deus, nem de teologia, porque acusava Jó a estar numa vida de pecado. Sem contar a mulher de Jó, que mandava Jó blasfemar contra Deus. Jó se contentava com um caco de telha, porque não tinha mais unha para coçar por conta dos seus tumores. Mas quando aqueles amigos vieram acusar Jó, Jó disse: olha, eu sei de uma coisa que vocês não sabem, que o meu Redentor vive. E isso nós precisamos ter essa consciência. Passamos por momentos difíceis na nossa vida e nós não entendemos por quê. Satanás não entendeu, porque Jó passou por tudo isso, a vida que Jó tinha diante de Deus.
Deus, além de ele procurar uma pessoa arrependida, quebrantada, chorão como Jeremias, paciente como Jó, ele procura alguém íntimo como Moisés. A Bíblia vai falar que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Com quem você está andando? O que você está fazendo? Aonde? Lá em Número, capítulo 12, que Miriam e Arão, ele questionava com Moisés, porque Deus só fala com Moisés. Arão era sacerdote, Miriam era profetisa, e havia um questionamento, porque Deus não falava com eles. Acreditava-se que Moisés se achava. No capítulo 33 de Êxodo, no versículo 11, Deus chama Miriam, Arão e Moisés. E veja o que Deus fala. Miriam, Arão, se tiver um profeta em Israel, eu falo com ele, através de sonhos ou visão. Mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Eu falo boca a boca. Sabe o que é isso? É intimidade com Deus. Você precisa ter essa intimidade. Ultimamente eu tenho me acordado pelas madrugadas. E de ontem para hoje, Deus me acordou mais uma vez. E quando Deus me acordou, eu disse assim: Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho, depois eu falo contigo. E tentei dormir, não consegui. E eu disse: eu entendi, Senhor, que eu tenho que me levantar para falar contigo. Nós precisamos ter intimidade, porque no mundo já não existe isso, e no meio do povo de Deus está escasso a intimidade. Nós temos na nossa igreja Pastor Eri, Pastor Francisco. Deus levantou o Pastor Eri para estar na frente desse ministério. E confesso, igreja, não é fácil. Não é fácil lidar com os nossos problemas. Por muitas vezes eu não sei administrar os meus problemas. Agora, administrar um problema ou os problemas de toda a igreja não é fácil. E eu preciso orar, ser um intercessor pela vida do pastor Eri, pela vida do pastor Francisco, pela vida do corpo diaconal. Eu preciso ser um intercessor e não criticar, falar mal, porque eu não estou ajudando. Por muitas vezes pessoas fazem o trabalho de Satanás.
acusando, falando, criticando. E nós somos fontes para abençoar vidas, pessoas. E nós precisamos entender isso. O que Deus ele procura tem que estar com essas características. E se Deus, na noite de hoje, dissesse: eu procuro quem estava disposto? Quem estava disposto a servir ao Senhor? Eu quero que Deus faça com as nossas vidas o melhor que Ele pode fazer. Nós precisamos sair daqui sabendo que eu sou um escolhido por Deus. Uma vez eu vi alguém dizer: olha, se nós não pregarmos o Evangelho, Deus, Ele pode usar uma burra, um jumento. Eu disse na Igreja Batista: jumento não fala, porque tem homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho. Agora faça a feita Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequiel passou o recado da parte de Deus na Babilônia. Jerusalém não tinha sido destruída ainda, mas Deus revelou a Ezequiel todo o patamar. Olha, Ezequiel, os muros vão ser derribados, as portas vão ser queimadas. Fala para o meu povo que precisa se converter, que precisa se arrepender. Eu preciso trabalhar na sua vida. O povo tem que sentir a transformação, e eu quero transformá-los de fora para dentro. De fora para dentro. Ô irmão Luiz, não é de dentro para fora não, é de fora para dentro, porque Deus, Ele quer curar traumas na sua vida, feridas na sua vida, e Ele quer transformar você, para depois, de dentro para fora, jorrar uma água viva da parte de Deus. Se você é esse homem, essa mulher que Deus procura, te coloca diante dele para fazer a sua vontade. Começa, se você ora, ore ainda mais. Se você lê da palavra, busque cada vez mais. Nós precisamos ser um intercessor, uma intercessora da parte de Deus para abençoar vidas. Igreja, que Deus nos abençoe. Não vamos esperar, querido, o castigo de Deus. Em Lamentações de Jeremias, ele vai dizer o que vocês já sabem: as misericórdias do Senhor são as causas para que não seja consumido. Busca ao Senhor, e vamos cada vez mais ajudar a obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.